Olá, a gente está aqui no segundo episódio do podcast Código Aberto, da Atlética de TI, da Faculdade da Universidade Católica de Santos. É um prazer estar aqui mais uma vez, recebendo aqui hoje o Agriel. O Agriel, ele é cientista de dados, analista de dados, ele tem bastante experiência nessa parte de dados, tanto na parte de análise de dados, quanto na parte de ciência de dados, e acredito que o papo vai ser muito bom, então... primeiramente, obrigado, Agriel, por topar esse convite, por topar estar aqui com a gente. Gostaria de que você se apresentasse, falar um pouco de você, quem você é, quantos anos, aonde já estudou, onde você estudou. Fica à vontade. Perfeito. Eu que agradeço o convite, muito feliz, muito honrado de estar aqui. Bom, meu nome é Adriel, tenho 25 anos, sou goiano, mas moro aqui em Santos, trabalho aqui, tanto aqui para Santos quanto para São Paulo. Eu iniciei na área de dados não um caminho muito óbvio, né? Minha primeira graduação foi em propaganda e marketing e no meio, né, dessa graduação eu fazia lá uma arte, um texto, e me via muito sempre a dúvida, tá? Como que eu tenho a certeza que isso vai dar certo? Ou como que eu tenho embasamento para pedir, por exemplo, R$ 5.000 de crédito de anúncio no Google, Sim. né? Para um cliente de um porte que isso é um valor significativo. E até que no terceiro ano de faculdade eu fiz um curso, né, na ESPM chamado Estatística Aplicada a Marketing. Nesse curso, né, eu fui apresentado a estatística de uma maneira diferente, um pouco mais aplicada, né, um pouco mais usual. Eu lembro quando eu cheguei no curso, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu era, Normal. eu era estagiário de um e-commerce, né, de engenharia elétrica aqui na Baixada, em Santos, que não tinha muita expressividade, né, tinha um volume, um faturamento muito, muito alto, mas que não tinha muita expressividade. E eu olhava para o lado, tinha a analista de BI do Estadão. Eu olhava para o lado, tinha o pessoal de negócios da Nextel na Muita gente época. fera. E aí eu falei, meu Deus, né? Mas tá bom, vamos aqui. Eram 3 dias de curso, aquela coisa de subir e descer para a sede da ESPM ali. E no decorrer, né, a gente ia fazer um trabalho final, que era uma regressão linear, algo simples, né? E o que aconteceu é que essas pessoas meio que se embaralharam ali e eu fui ajudando essas pessoas. Eu falei, opa, talvez aí seja um bom caminho para mim. Então, antes mesmo de terminar a faculdade de propaganda e marketing, eu já sabia que eu não queria trabalhar com propaganda e marketing. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre ciência de dados. Encaminhei logo em seguida para o MBA de Data Science Analytics lá na USP Exalc. E, em paralelo, né, fui fazendo gestão de projetos e inovação, gestão ágil, né, na Conquer Business School. Finalizei essas duas, vi que tinha uma demanda ainda, né, por conhecimento técnico, fui fazer engenharia de computação, e depois eu ainda falei, demanda de matemática. Preciso fazer matemática. Hoje eu estou fazendo matemática e a licenciatura em matemática, né? Dando aula também em matemática para os menorzinhos. Com a especialização em métodos matemáticos aplicados na UTF-PR. Então, assim, foi um caminho. Eu nunca virei e pensei, vou trabalhar com computação, vou trabalhar Diretamente com dados. Diretamente. Sim. Mas veio muito de uma resposta de uma necessidade de negócio. Sim. Caramba, nossa, meu Deus do céu. Você vai contando, eu estudei isso, comecei aquilo, fiz outra faculdade, eu fico, meu Deus do céu. Não é? O menino estudou, o cara estudou pra caramba, viu? E quando você começou os seus estudos ali, você comentou que você começou na parte de marketing, de propaganda, que você viu que aquilo não era pra você. Obviamente, acredito que
teve muito conteúdo que você estudou ali, que você aproveitou no seu futuro. É normal você aproveitar conhecimentos entre as graduações, por mais que você não trabalhe diretamente com isso, mas qual que foi, quando você começou a estudar mais essa parte de análise de dados, ali na parte da estatística, qual que foi a matéria que mais te pegou? Que você mais falou, meu, que negócio difícil, né? Eu tenho que... Qual que foi a maior dificuldade para você quando você começou a estudar a parte de dados? Olha, a parte que eu me apaixonei assim foi regressão. Né? Meu TCC lá na USP foi regressão na área de educação. E pesquisa operacional é uma que eu falei, meu Deus, aqui... mas a gente precisa, por exemplo, Sim. quando eu vou medir, né, fazer uma otimização de espaço de um porão de navio para caber mais carga, né, em menos tempo de operação, eu tenho que ir para uma pesquisa operacional. Sim. Então, assim, é uma das coisas muito doidas, assim, porque você vê um pouco de tudo, mas você tem que se especializar para fazer um modelo e isso leva certo tempo. Sim. Você tem que convencer seu chefe que isso leva um certo tempo. Você precisa entender também a dor do negócio, né? A dor do negócio. Exatamente. Né? É outra coisa, assim, porque muitas vezes a gente faz uma baita análise, um baita dashboard, mas a empresa não tem a cultura de utilizar aquela análise. Exatamente. E antes da gente ir para esse ponto, até acredito que vai ter muita gente que vai estar assistindo esse episódio que, meu, tô na minha primeira semana de faculdade, não faço ideia. Para mim, programador é só digitar umas letrinhas coloridas na tela e aparece um negócio bonitinho. Explica um pouco para a galera essa parte de dados. Quem trabalha com dados, trabalha com o quê e quais são as ramificações que tem. Porque eu mesmo, confesso que eu era muito perdido nisso. Porque eu via que tinha engenheiro de dados, analista de dados, cientista de dados, um monte de coisa envolvendo dados. Eu ficava, meu Deus, qual que é a diferença dentre essas profissões? Bom, para você trabalhar com dados, primeiro tem que ter dados. Então, tem que ter passado algum desenvolvedor ali e estruturado alguma coisa. Ou você vai mexer com um dado público, enfim. Depende um pouco do objetivo. Não necessariamente você vai trabalhar com muita tecnologia. Eu vi no meu curso, por exemplo, pessoas que eram do Ministério da Economia, pessoas que eram da área de biologia da própria USP, que estava fazendo um doutorado e a pessoa precisava se especializar ali porque a pesquisa envolvia muita questão estatística, de bioestatística, e ela foi e engrenou logo no MBA para entrar nessa área também. Então, assim, a ciência, a análise de dados, ela tem 3 grandes vertentes, né? A programação, tecnologia, a área de negócios, que é onde varia um pouco, né? Eu já trabalhei, por exemplo, com varejo, trabalho hoje com porto, mas já trabalhei com política também. Na própria universidade, trabalhei com pesquisa em educação. E isso vai variar de onde você vai trabalhar, né? A área de negócios. E tem a parte estatística, que é muito... a parte matemática e estatística, que, assim... Pura programação, a área de dados está muito em hype, e o Brasil, assim, eu estou sentindo isso um pouco na pele, lidando com o ensino fundamental 2 e médio. Sim. A gente tem um pânico da matemática que é meio que inexplicável aqui na América Latina. E é normal, assim, que a gente saia do ensino médio um pouco receoso da matemática. Mas para trabalhar com dados, você precisa ter bastante intimidade com a matemática. Exato. Até te cortando um pouquinho, ontem, eu acho, essa semana eu fui dar uma palestra na ETEC para estudantes de ensino médio e eu falei, gente, as matérias de base aqui, valorizem elas, porque é no futuro que elas começam a cobrar. Então, se a pessoa... a gente vê muito o reflexo da precarização da educação do nosso país quando a gente vai para essa parte de dados. Então, às vezes a pessoa tá ali tá querendo ir para a parte de dados, mas a parte da matemática começa a pegar. É algo bem que matemática e dados andam juntos, são melhores amigos, marido e mulher. Exato. Quando a gente fala em inteligência artificial, né,
Primeiro que a gente não tem um conceito científico muito claro do que é inteligência. Então, é um nome comercial, né? E o que a gente chama hoje de inteligência artificial é a velha estatística aplicada a um poderio de processamento computacional possível hoje, né? O modelo de regressão que eu fiz lá na USP, ele é um dos mais recentes assim possíveis de serem feitos, que a gente está descobrindo muita coisa ainda. Porém, ele foi escrito na década de 50. Então, o artigo seminal dele, que é a primeira vez que alguém coloca essa ideia em pauta, foi da década de 50. Então, não é tão novo assim. Sim. E por que é uma novidade? Porque a gente tem o processamento computacional possível hoje. Perfeito. Mesmo assim, eu apanhei bastante, porque o professor falou, olha, regressão linear múltipla é uma avenida de artigo, tem muita coisa e tal. Eu falei, eu vou nessa avenida. Só que essa avenida, a gente tem que construir o passo à frente. Sim. Então, por exemplo, não tinha biblioteca. Pronto. Sim, eu tive que ir para a base. Né? Que é outra coisa de saber a matemática. Porque você vai plotar, você vai colocar, vai sair os números, mas e quando, numa regressão, a curva ROC, que é quando você tem ali a representatividade do modelo, quando essa curva não for representativa? Como é que você vai saber, dentro do algoritmo, o que você vai fazer? Vai ser um monte de número? Vai sair número. Como é que você vai interpretar esse número? Então, essa é a necessidade de você ter um embasamento. Né? Gente do céu, você começa a falar, aí minha cabeça só estava pensando, nossa, valorizem quem estuda essa parte de dados e quem principalmente tá focado nas pesquisas dessa parte. Porque igual você falou, tem muita pesquisa que já foi desenvolvida na década de 50, 60, 70, que a pesquisa estava lá, o conceito estava lá, só que a gente não tinha o poder de processamento disponível na época para poder aplicar a pesquisa. Então tem muita coisa que hoje o pessoal pensa que é novidade, só que no ramo acadêmico já existe há 50 anos. Muita coisa. Muita coisa. Até a própria rede neural, né? Perfeito. Que é a grande inteligência artificial, é algo que já estava aí, ó. Exatamente. Exatamente. É engraçado porque com o boom do ChatGPT, com o boom dessas inteligências artificiais generativas, tem muita gente que pensa que a IA é só aquele chatzinho. Que você manda a pergunta, ela responde, mas IA é um universo, né? Tem a área que eu gosto muito é a predição, né? Que são parte delas é a regressão. E ali também tem um universo de pesquisa. A própria pesquisa operacional é um outro universo. Sim. Eu tô assim meio que indo, né? Agora nessa especialização de métodos matemáticos aplicados. Sim. E até se uma pessoa que está assistindo a gente atualmente, em 2025, ela quiser entrar nessa parte de dados, ela quiser ser um analista de dados ou um cientista de dados, o que você recomenda para ela estudar? Os primeiros passos para ela? Eu seguiria nas 3 vertentes, né? Estudar programação, dentro da programação, saber SQL, tudo volta para SQL. Sim. Né? Principalmente a arquitetura e engenharia de dados, principalmente vai voltar para isso, para ETL ou ELT, né? ETL é quando você faz a extração, transformação e load, né? Que é o carregamento dos dados. ELT é o processo que você extrai, carrega e depois você transforma. Então, essa parte do código em si, que é o que você vai usar no dia a dia, e que também você vai usar no dia a dia, mas você não pega assim tão fácil, que é o embasamento matemático. E escolher uma área para pelo menos você criar um portfólio, né? Sim. Então, quando eu comecei, eu criei a área da educação. Mas logo foi assim, instantâneo. Mudei de área, já me contrataram na área de dados para Razer na época. Sim. E como você analisa o mercado de dados hoje em dia? Você acha que tem futuro, tem bastante vaga? Como é que tá mais ou menos o mercado para quem quer ir, né, para essa área de dados? Tem muito futuro, tem muita vaga, direto aparece, tem muita demanda também. Acho que toda empresa hoje em dia vai precisar
enfim, toda empresa precisa de uma predição, Sim. né? Então, mas falta no mercado realmente as pessoas que tenham o embasamento. Profissionais competentes, né? Exatamente, porque o gráfico ele sai, a plotagem ele sai, mas o valor de negócio daquilo ali, né? Você vai pegar se você entender o que o negócio precisa, saber usar a programação bem utilizada com o embasamento da matemática. Perfeito, perfeito. Às vezes a pessoa constrói um gráfico ali, o gráfico tá bonitão, tem até animação, todo colorido, só que qual que é a dor que esse gráfico resolve? O que a gente consegue analisar com esse gráfico? Às vezes você vai ver, a pessoa fez tudo certo, a programação está impecável, extraiu o dado do lugar certo, só que não resolve nenhuma dor de negócio. Exatamente. Então, o profissional de dados hoje em dia tem que estar muito alinhado com as demandas de negócio, né? Todos os profissionais de tecnologia no geral, mas eu vejo que dados têm essa parte muito mais forte, né? E como que é para você, por exemplo, não sei se já aconteceu, provavelmente já deve ter acontecido, de você entrar em uma empresa e, você ter nenhum contexto daquela empresa, nenhum contexto daquele ramo, ou pelo menos quase zero desse contexto. O que você faz? É raro, mas acontece muito. Você entra na empresa e você é demandado para trazer alguma coisa de dados, né? Porque Quero dados. quero dados. Mas o que você quer de dados? Sim. Então, normalmente eu começo pelo feijão com arroz. Sim. Vejo ali o que já tem desenvolvido, quais são as demandas, o que vai ter maior impacto, qual que vai ser enfim, o que vai resolver uma maior dor em menos tempo. Tá? Então, geralmente começa com BI, para depois ir para uma análise, para um modelo, né? Modelo estatístico, porque também tem uma questão de cultura. Sim. Né? Porque se a empresa nunca analisou dados, você vai ter que... Isso é uma das coisas que me assustou um pouco no início, que depois eu fui amando. Tanto é que eu fui para a licenciatura para dar aula. Tá, eu fiz esse gráfico, mas as pessoas não sabem interpretar esse gráfico. Sim. Então eu vou ter que parar e ensinar elas como utilizar esse modelo, como utilizar esse dashboard, como utilizar... Então eu vou ter que parar e fazer uma parte meio que educativa. Sim. Entendeu? E para isso eu tenho que entender também qual que é a função dessa pessoa. Eu preciso entender também o que ela já tem, o que pode ser automatizado. Eu lembro que na Razer tinha lá na logística uma tabela que demorava 5 horas para ser feita. 5 horas para ser feita. E a gente com automação fez essa tabela e assim, em menos de 1 minuto ser feita e já, assim, num clique de atualização de dados ali, já trazer as análises do que, enfim. Sim, já gerava um valor pro negócio, Já né? gerava um valor. E até, você estava comentando, eu estava pensando que eu já vi isso acontecer, que às vezes as empresas, elas contratam muitas pessoas de dados, contratam lá um engenheiro, um analista, um cientista, só que elas não sabem por que elas estão contratando. Porque, como você falou, dados é muito importante. Dados, querendo ou não, tá no hype. E é um hype bom, porque toda empresa, como que você comentou, toda empresa vai precisar de dados, toda empresa tem dados, mas às vezes a pessoa chega lá e não sabe o que fazer, porque nem a empresa sabe o que ela espera do profissional. E essa situação deve ser uma situação... Como que você lida com essa situação? Isso já aconteceu com você? Já. Como que você lidou com isso? Você tem que ir conversando. Sim. Alguém vai ter uma demanda de dado. Sim. Né? Vai na área de marketing, vai na área de PCP, vai ter alguma demanda. Sim. Sempre alguém vai ter um serviço ali que pode ser facilitado, vai ter algo que vai estar sendo feito com feeling, com muito achismo, que você fala, olha, vi aqui no banco, tem esse dado. Se a gente cruzar com esse dado, tem esse outro dado. Olha, esse daqui é um indicador. De 1 a menos 1 a 1, a gente analisa a correlação desse fato estar com esse. Então, assim, você vai entendendo o que aquela pessoa faz, vai entendendo o que pode ser agregado
E aí deixa até o trabalho da pessoa mais assertivo. Sim. Acho que Você começa a entender a dor da pessoa. E é bem legal, porque o profissional de dados, pelo que você tá falando, tipo, ele precisa ter uma comunicação muito boa, assim, e ele tem que entender que talvez a maioria do trabalho dele não vai ser com tecnologia. Vai ser mais fazendo reunião, tentando entender o que aquela pessoa precisa. Porque às vezes você vai chegar no gestor e vai falar, e aí, o que você precisa? Nem o gestor sabe o que ele precisa. Exato. Eu lembro que quando eu cheguei no Porto, eu fui visitar os clientes, tudo, lá pela HX. E aí eu cheguei, me apresentei tudo, e eu fiquei no canto da sala meio que observando, né? E aí eu me deparei, fulano, atualiza tal BI. Então, assim, uma operação gigante, pessoa gritando para ir na planilha e uma coisa de louco por Sim, informações que a gente já tinha sistematizada. sim, Então, virou um produto, sim. entendeu? E até pegando gancho, qual que foi o projeto que mais te desafiou, assim, na sua carreira? Pode ser projeto profissional ou projeto acadêmico. Qual que foi um projeto que você falou, meu, aqui foi um projeto difícil, seja por questões tecnológicas ou por questões mais sociais, igual a gente comentou, que às vezes nem a pessoa sabe o que precisa. Acho que quando eu mexi com dados em política, foi muito doido. Porque como é que você mede a fidelidade de uma liderança partidária ao seu projeto político? Como é que você mede, por exemplo, o humor das pessoas? Você tem maneiras, mas às vezes é caro. Às vezes uma Sim, campanha não comporta isso. Às vezes ter pessoas na rua panfletando ou pessoas na internet engajando é mais importante do que fazer uma pesquisa enorme. sim, Então, a gente ia muito para a base de dados, né? Então, eu cheguei a rodar um script que fazia scraping, né? Das redes sociais, dos jornais daquela região. E esse scraping estava utilizando já na época a inteligência artificial para classificar o comentário da pessoa e avaliar se aquele comentário é positivo ou negativo. Então a gente já tinha ali um indicador um pouco mais qualitativo da coisa, né? O que estava sendo pautado, enfim. E também avaliar os dados de os dados públicos daquele município onde os candidatos iam falar. Isso tudo trazia um pouco mais de clareza, mas tinha coisa ali que realmente não era mensurável. sim. Né? É uma ciência social aplicada, não uma ciência exata. A gente estava ali para dar um apoio. E aí achar esses caminhos foi um pouco difícil. Na parte acadêmica teve esse do modelo multinível, né, de 3 camadas. Então, o modelo multinível é o seguinte: eu tenho o município, dentro do município eu tenho as escolas cadastradas, né, que foi o que eu analisei, só que as escolas têm o departamento administrativo, é estadual, municipal, federal ou privada. E aí, dentro desses, eu tenho a escola. Então, era mais ou menos um cone assim, uma pirâmide que trazia as escolas. Por quê? Cada município tem o seu contexto, cada dependência administrativa tem o seu contexto. E ali eu rodei na Baixada Santista, né, para ver a taxa de aprovação dos alunos a partir dessas classificações. E o que eu vi ali era aonde tem mais índice de insegurança, a taxa de aprovação e os outros indicadores educacionais, eles pioram? E o modelo falou que sim. São Vicente e Guarujá, por exemplo, a taxa de aprovação ela é menor por ter essa insegurança. Caramba. Praia Grande, Santos já está mais disparado, Praia Grande tá ali um pouco melhorzinha e o restante da Baixada tá ali no meio, né? Sim, Na média do meu universo. sim. E aí tem a questão das escolas municipais estarem sempre com a taxa de aprovação altíssima, que aí vale uma análise, né? Aí agora um pouco da licenciatura de matemática não cientista de dados. Sim. É uma aprovação porque está em platô, porque está muito bom, ou é porque pagou, passou? Exato, perfeito. E aí, Isso até é um ponto que, quando você mexe com dados, você tem que ter o contexto do
vou colocar o seu negócio assim, mas você tem que ter o contexto do que você está mexendo. Exato. Porque, por exemplo, igual a pessoa poderia olhar aquele dado e poderia falar, caramba, todo mundo da escola municipal tá passando. Ou até mesmo todo mundo da escola particular passa. Aí você começa a se perguntar, será que tá certo esse dado? Tá muito bom. Tá muito bom para ser verdade. E aí, assim, a escola estadual tinha um desnível muito doido. Sim. Era ou muito bom, ou era muito Uma ruim, variação. uma variação enorme. E as municipais estavam ali, mais ou menos, em 70%. Tal. Sim. E uma coisa muito gritante foi a evasão escolar nos anos de pandemia, né? A evasão escolar no ensino médio, que é o ensino estadual, já estava alta, mas estourou. São coisas assim, não era o objetivo do estudo, Sim. mas na análise exploratória Acabou. que a gente vê. Sim. Então, assim, foi um projeto muito interessante, foi muito desafiador por essa questão de não ter um amparo tecnológico, né? De biblioteca, né? Nada desse tipo. A gente tinha que partir um pouco do zero. Mas o tema foi sensacional. E, nossa, e você comentando, eu fico analisando aqui. Aqui a gente já comentou de varejo, a gente já comentou de educação, a gente já comentou de política. É nessas horas que a gente consegue ver que dados tá em tudo. Né? Dados tá em todo lugar. Todo lugar precisa de dados. Até um e-commerce bilionário, até um partido político. E eu não sei o que você pode falar, porque eu acredito que tenha contrato de confidencialidade, mas como que um partido político utiliza os dados hoje em dia? Será que eles utilizam? Porque eu já vi muita... Tem documentário disso, tem algumas Reels no Instagram e YouTube que o pessoal aumenta, né? Que o pessoal fala, nossa, a gente analisa o dado para saber qual palavra o candidato vai falar, como ele vai se vestir. Como é que é isso no partido político? É verdade? Tem essas questões qualitativas, sim. Mas o mais usual, né, dentro de um partido e não de uma campanha, porque é diferente. Você tem a estrutura partidária e você tem a campanha política. A campanha política utiliza muito essas questões mais Sociais, qualitativas, sociais, né? Sim. Já o partido ele vai fazer muito programa de governo. Ele vai fazer muita análise de como estão as gestões dele, dos municípios, dos mandatos, né? Quantos eleitores, qual que é a faixa. Então, uma coisa que utiliza muito é o mapa de votação. Então, você cruza. Então, por exemplo, você é um candidato e eu sou um líder. Eu falo, olha, eu quero te apoiar, mas eu preciso de apoio aqui na minha ONG, tal. Eu te arranjo tantos votos em tal lugar. E aí a gente treina os nossos candidatos para fazer a pergunta. Mas você já fez isso? Você já fez isso para quem? Onde que você conseguiu o voto? E quantos votos você conseguiu? Porque a gente vai lá no mapa e verifica se é um apoio quente ou não. Entendeu? Sim, se faz sentido. Se faz sentido fechar aquele apoio ou não. Perfeito. E uma pergunta agora. Você comentou que às vezes a maioria das vezes, você tem que ir atrás do seu dado, tem que fazer a análise ali do zero, que muitas vezes a empresa não tem estrutura nenhuma de dados. E já aconteceu de, por exemplo, você fazer a análise de dados, você apresentar ali os dados do negócio, do dashboard, e o pessoal não concordar com os dados? O pessoal fala, não, o meu produto está ótimo, esse dado aí está errado. Como que você age nessas situações? Depende muito da cultura da empresa, né? Sim. E do tamanho também. Assim, se a empresa ela é pequena, normalmente ela não vai ter muito contato com dados. Mas tem empresas que investem em dados há anos, entendeu? Que já tem essa maturidade. Por exemplo, no Porto, eu não vi muito a questão da resistência dos dados. Porque tudo já é guiado por dado. Só que num trabalho tão excessivo para conseguir esse dado, que é o que a gente está solucionando, né? Agora, em outras empresas, o dado ele tá ali realmente para ser questionado. Tem dado que é lixo. Sim. E é lixo no sentido de trash in, trash out. Sim. Se entra lixo, sai lixo. A análise vai ser lixo. Tudo bem questionar, né? A gente vai atrás, certo? Mas não dá para ficar num certo negacionismo da situação e não olhar para o dado no sentido de, tá, tenho isso,
vamos ver se esse dado é real, vamos ver se tem, enfim, uma série de questões de qualidade de dados, mas vamos ver se esse dado for real, qual vai ser a solução que a gente vai tomar. Aí é uma coisa que eu aprendi muito cedo, que é o seguinte: meu trabalho vai até plotar o dado. A decisão é do diretor, a decisão, a não ser que seja na minha função também. Entendeu? Perfeito, perfeito. No final do dia, não é, a gente ainda não tem o poder de falar sim ou não, de tomar algumas decisões importantes, né? Exato. Acredito que a gente apresenta os dados e fala assim, ó, o cenário atual é esse. A análise deu tal resposta. O que a gente vai fazer mediante isso? Quais são os próximos caminhos? E a gente comentou sobre IA, a gente até teve o boom das IAs generativas, dos LLMs, ChatGPT, DeepSeek, Gemini. Você acredita que essa parte de inteligência artificial generativa vai impactar a área de dados, a parte específica de análise e ciência de dados? Se sim, positivamente, negativamente? Acho que vai impactar sim, né? Até porque, por exemplo, a gente está utilizando as LLMs, né? Para que hoje, né? Como que é feito a consulta de um dado por um diretor do porto? Uhum. Ele bate no diretor operacional, o diretor operacional passa para o diretor de planejamento, que passa para tal fulano, para tal fulano. Aí tem que reunir todos os dados, montar uma planilha, para aí chega dado de um tempo de um setor, outro dado de outro tempo no setor. Até reunir isso, já foi 1 a 2 horas para passar um dado para uma pessoa. Hoje a gente está desenvolvendo uma LLM no WhatsApp, onde a pessoa vê lá qual navio está tendo embarque agora, como que está a produtividade por tipo de celulose. São os dados que a gente já tem. Sim. Então, está tendo um grande impacto, né? No desenvolvimento em si, acredito que vai ter um pouco mais de facilidade no desenvolvimento do código, mas é aquela questão, não é só copiar e colar. Sim. Né? Você tem que dar uma verificação. Por exemplo, uma coisa que a gente gasta muito tempo no ramo da matemática, né? Era montar o LaTeX, que é a linguagem para fazer as fórmulas, tudo. Hoje em dia, você faz na mão aqui e a própria IA já identifica na foto qual que é o símbolo que você está fazendo, se é uma integral, se é uma derivada, e consegue fazer ali, tirar um tempão de digitação ali na própria LLM. Nossa, só quem mexeu com LaTeX sabe quão cabuloso Chatinho. é isso. É muito chato. O resultado final fica bonitinho ali, né? Quando você visualiza em Markdown. Nossa, mas pra você digitar aquilo ali, meu Deus do céu, é quase pior que regex. MATLAB também é bem tenso. E como que, atualmente, qual que é a maior dificuldade que vocês têm de fazer essa parte de transformar os dados em insights? Porque eu acredito que você vai pegar ali o banco de dados de uma empresa, vai pegar o que a empresa tem de dados, e como você comentou, pode e vai ter muito dado lixo ali no meio. Vai ter muito dado que não, às vezes só atrapalha o dado. Como é que vocês fazem essa medição da gente conseguir entender qual dado é útil para o negócio e qual dado tem que ser descartado? Isso vai depender muito também da cultura da empresa, mas também do desenvolvedor que veio antes. Como eu falei aqui um pouco antes, se tem um dado é porque alguém desenvolveu um sistema para coletar esse dado, né? Agora, como foi desenvolvido a estrutura desse banco de dados, a arquitetura dele, né? Enfim, isso vai depender muito. Onde eu tô hoje, graças a Deus, é um banco de dados muito bem estruturado. Ufa! Sonho do analista de dados. É muito bem estruturado. Mas eu já trabalhei em empresa que tinham N sistemas que não se comunicavam, que, enfim, pedidos ficavam presos numa fila, uma série de... Era uma zona. Uma loucura. Entregava produto de graça para cliente, enfim. Caramba! Então, assim, você tinha que pegar aquilo nos dados. Sim. E aí,
ali era realmente um pouco infernal tratar esses dados, esses lixos, porque era muito, entendeu? Sim, E, enfim, o bom do dado é que você faz isso em massa. Em vez de ser perfeito. uma pessoa do administrativo que faz um por um, não, você identificou o problema, montou um script, um modelo, tá, tô pegando esse problema aqui em certo tempo, de uma hora em roda, entendeu? Sim. E como é que faz pra, cara, pra você convencer uma liderança, uma gestão de empresa que, ó, gente, a gente precisa investir em dados. A gente precisa melhorar o nosso banco de dados, a estrutura que a gente tem. Como é que você apresenta isso para os gestores, para os donos ali da empresa, mais ou menos? Primeiro entendendo a dor. Primeiro entende a dor, mostra as possibilidades de sanar essa dor, e aí, enfim, aí é N negociações no dia a dia. Sim, Entendeu? aí só vai. Um ponto que eu gosto também, às vezes, de trazer alguns pontos assim complexos para a gestão, é muito atacar o bolso da empresa. Uhum. Então, por exemplo, eu sou engenheiro front-end, aí no front-end tem muito a parte de acessibilidade, que a gente tem que deixar o nosso site acessível, só que a acessibilidade é algo que você, às vezes você vai passar 2 semanas ali desenvolvendo um recurso acessível e o usuário comum não vai perceber. O cliente não vai perceber. Apenas a pessoa que tem aquela dor vai perceber o recurso acessível. E uma coisa que eu já fiz é o seguinte, é chegar para o gestor e falar assim, vocês não querem investir em acessibilidade? Beleza, mas olha esse dado aqui. Atualmente, 30% da população brasileira é de um grupo que precisa de algum recurso de acessibilidade. Cara, se o seu negócio não for acessível, você está excluindo 30% da população brasileira. E aí? Aí você pode pegar o dado do faturamento atual, se você tiver esse dado, e falar assim, imagina se você fatura 30% a mais do que você está faturando hoje em dia. Não seria legal? Aí o cara já, nossa, vamos investir em acessibilidade. Vamos trazer esse público para cá. É muito mexer no bolso, né? Para eles começarem a se tocar. E isso deve ter em dados também, muito provavelmente. Querendo ou não, tudo volta muito para uma lógica de mercado, né? Sim. Até a pesquisa científica segue uma lógica de mercado. Sim. Se você for ver hoje as revistas, né? Muitas estão utilizando o nome comercial de inteligência artificial. Quando, na verdade, não é um nome científico. Sim. Tem muita empresa que fala assim, nossa, a gente implementou o nosso produto com inteligência artificial, nossa empresa é AI First, que eu já escutei também. Só que, 2 perguntas. Primeiro, aquilo é inteligência artificial mesmo? Ou será que aquilo é só um wrapper do GPT, da API do GPT? E segundo, será que essa inteligência artificial que vocês implementaram vai fazer diferença para o usuário final? Porque às vezes eles só implementam para falar, a gente tem. Só que o usuário final não quer uma inteligência artificial. Às vezes é só mais um chatbot. Exato. Exato. Mas assim, esse ponto aí é importante a gente frisar que se a gente quisesse correr contra a ChatGPT, hoje a gente tem até a Maritake AI aqui no Brasil, que é muito famosa. Tá? Mas a gente tinha que ter começado a investir em pesquisa há muito tempo. Sim. Muito tempo mesmo. Porque o ChatGPT, a Gemini, né, não nasceram Do nada. do nada. Perfeito. Já tinha muita pesquisa. E aí, eu acho que é uma tendência aqui do Brasil a ser usuário desses serviços. Pelo menos com LLM. Sim. Outros modelos até que não. Até tive uma reunião com a NVIDIA, acho que no início do ano, que eles mostraram uma série de modelos, né, estatísticos que tinham como objetivo facilitar ali o desenvolvimento, algo pré-pronto. Né? Mas ainda meio que sai um pouco do básico da LLM. Sim. Né? Mas eu acho que aqui a gente, quanto a LLM, a gente vai ter uma tendência de ser mais usuário do que já tem feito. Sim. Não desenvolver do zero. Sim, eu gosto de tecnologia porque a tecnologia é algo que caminha muito com a geopolítica. Então, a gente percebe que o Brasil, nos últimos governos para cá, em todos os últimos governos, basicamente, teve muito corte na educação e muito corte em pesquisa. Uhum. Isso fez o Brasil ficar para trás, porque essas inovações tecnológicas acontecem
dentro das universidades. Primeiro sai um paper sobre aquilo, primeiro sai uma pesquisa sobre aquilo e depois de alguns anos a gente consegue implementar aquilo. É muito difícil, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas é muito difícil algo de dados assim sair primeiro de dentro de uma empresa. Acontece, pode acontecer. Só que sempre nasce na universidade. E algo que eu gosto muito, que aqui no Brasil está começando a ter, mas lá fora já tinha faz tempo, é que tem muito projeto de pesquisa que é uma parceria entre a faculdade e a empresa. Então, às vezes, a pessoa está estudando em Harvard, aí Harvard tem uma parceria com o Google e a pessoa consegue fazer pesquisa para o Google estando em Harvard. Coisa que o Brasil da Google está começando a fazer agora, pelo que eu já vi. Eu tenho visto bastante, né? Empresa fazer polos de pesquisa e inovação, pesquisa e desenvolvimento de produto, né? Hoje, lá na HX, eu tô numa célula dessa de pesquisa e desenvolvimento de produtos, uma célula de inovação, onde a minha função ali é estudar o que se tem no mercado, estudar o que se tem de pesquisa e trazer para o contexto portuário. Então, isso não é tão comum aqui em Santos. Sim. Mas lá na HX tem e segue muito essa lógica de estudar, entendeu? Então, acredito que não tenha muito na iniciativa privada, porque isso custa. Sim. E você tem que ficar apresentando alguns resultados. E demora para você ver o valor disso. Demora. Para fazer algo extremamente novo, você vai levar anos. Por isso que aqui no Brasil, pelo menos, os pesquisadores, quando um fala mal da pesquisa do outro, parece que você está ofendendo a família dele. Tá cortando a cabeça. Sim. Porque às vezes é a pesquisa de 20 anos acadêmicos do cara. E você tá falando que não vale. Sim. Com outro trabalho de mais 12 anos de trabalho para falar que o trabalho de 20 anos do cara não vale. Por isso que aqui, pelo menos, lá fora, eu vejo que o movimento é outro. Lá fora, legal, você acha isso? Não, mas vamos estudar e tal. Mas aqui no Brasil tem muito de... Você tá falando mal da minha pesquisa. Sim, o pessoal tem um apego à pesquisa. Exato. E é normal no mundo acadêmico, a gente teve muita evolução por causa disso. O pessoal lança uma pesquisa, aí depois tem uma outra pesquisa para falar que a primeira pesquisa estava errada, aí no final tem uma terceira pesquisa para falar que as duas estavam erradas e o certo é a terceira. E que bom, né? Exatamente. Imagina a gente ter um consenso. Exatamente. Isso gera inovação. Até para quem está assistindo, o último episódio, que foi com o Guilherme Apolinário, a gente falou bastante sobre pesquisa. Ele fez mestrado, doutorado ali na USP, então se você se interessar, pode ir lá ver o último episódio. E ainda nessa parte de pesquisa, a gente consegue ver o quão o Brasil está defasado, né, nessa parte de investimento em pesquisa, porque tem muita gente que gosta da parte de pesquisa, que quer ser um pesquisador, só que acaba tendo que ir para o mercado de trabalho, porque é o mercado de trabalho que paga as contas. A pessoa vai fazer pesquisa para ficar com uma bolsa que às vezes é um salário mínimo, menos de um salário mínimo, se tiver bolsa. No início do ano, chamaram para entrar num processo seletivo de um mestrado falou, faz um mestrado, é o que falta para sua carreira, tal, você já tem muita especialização, mas o mestrado vai dar um up a mais e tal. Aí falaram, olha, mas a bolsa é de tanto. Você não pode ter emprego com outros lugares, mas não se preocupa, a comida é de graça no RU. O bandejão. Exato. E aí você fica pensando assim, meu Deus, eu vou largar o que eu tô ganhando aqui na iniciativa privada, parar minha vida por uns 2, 3 anos para comer em bandejão. Aí você fica olhando, cara, não é viável, entende? Quem faz pesquisa no Brasil é muito difícil. Talvez seja viável eu trabalhar um pouquinho mais aqui, ganhar mais um dinheirinho e pagar enfim, eu não sei, e pagar um mestrado fora, talvez na FGV. Vi que tem um mestrado muito legal da FGV do Rio, de matemática aplicada. Mas, assim, né, a bolsa do CAPES, ela te prende ali. Sim. Eu tinha um amigo que estava, enfim, fazendo doutorado ganhando 3 pau. Sim. Hoje em física. Dia... Nossa. Doutorado em física. Meu Deus. Ele veio para a iniciativa privada, né?
Olha, ele classificava estrela. Nossa. Por que você não vem classificar? Cara, tem que ser bem, muito bom. Coisa fora. Sim. E hoje a qualidade de vida dele melhorou bastante. Sim, eu tenho bastante amigo, conheço bastante gente também que primeiro fez o mestrado, ficou ali, fez a graduação, depois embarcou em um mestrado, ficou muito tempo ali, basicamente, comendo pão que o diabo amassou. Aí depois do mestrado, ou até mesmo depois do doutorado, cara, uma empresa da iniciativa privada já chamou ele. E ele embarcou, porque a iniciativa privada, nessa área de dados, valoriza muito quem tem mestrado, muito quem tem doutorado. Eu já vi até mesmo vaga, por exemplo, analista, cientista sênior, precisa de mestrado. Entendeu? Sim. Então, às vezes, a pessoa passa pelo mestrado e quando vai para a iniciativa privada já começa a ganhar um dinheirão que ela nunca ganhou na vida e nunca mais volta para a parte de pesquisa. Eu acho que essa falácia do bootcamp de dados, ele aqui, eu acho que em dados não funciona. Sim. Sabe? Você precisa de embasamento. Sim. É o embasamento matemático que foi que eu falei no início, né? Se você não tem, você vai levar um indicador que pode levar uma empresa inteira à falência. Dados, hoje em dia, tem até aquela frase que o dado é o novo petróleo. E é com os dados que a gente consegue ter respostas sobre o negócio e moldar o nosso futuro. Imagina que ruim o dado falar, olha, seu negócio está indo super bem, pode investir mais 10 milhões em marketing. A pessoa investe 10 milhões em marketing, não tem o resultado esperado, pode quebrar a empresa. Para as empresas gigantes, às vezes elas conseguem se recuperar. Mas ali para o micro, para o médio empreendedor, já era. E hoje em dia, lá onde eu trabalho, essa parte de dados é tão... O pessoal utiliza bastante para tudo que a gente monitora tudo do usuário. Eu trabalho em um e-commerce e a gente consegue identificar qual que é o produto, qual que é a prateleira que o usuário tá mais visualizando pra gente conseguir ver, pô, o Agriel tem interesse em tal produto, então eu vou recomendar produtos dessa categoria, produtos desse quadrante. Então, dados hoje em dia tá no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente abre a Amazon e a gente pesquisa por um livro, embaixo vai ter as recomendações do livro. Aquilo ali é inteligência artificial. Nossa, eu tava pensando nisso agora, porque no meu curso de MBA tinha uma menina que era formada em biblioteconomia. Caramba! Eu falei, meu Deus, o que é essa... Aí eu falei, aí trocando ideia, tudo, eu falei, como é que você usaria? Aí, o algoritmo de classificação, ele pode me dar perfeitamente qual livro, né, está sendo mais lido, né, mais alugado numa biblioteca de uma universidade grande e me indicar quais livros que eu tenho que comprar, né? Assim, ela já estava querendo sair da área, mas ela já me deu a deixa ali de como que ela usaria na área dela. Sim. Mas assim, é muito doido, porque pelo menos no MBA que eu fiz, não eram carreiras muito óbvias, né? Assim como a minha não era, ali tinham várias de muita gente que não tinha noção de computação. Sim. Entendeu? E qual que... Perfeito você tocar nesse ponto, porque eu tava pensando. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter com o dado pra gente não gerar um dado enviesado? Um dado, até mesmo, a gente já viu muito isso, que às vezes o modelo ali de inteligência artificial que a pessoa fez virou um modelo, às vezes, racista, porque a base de dados era ruim. Então, esse é o caso que todo mundo utiliza, por exemplo. Eu vou fazer um modelo para fazer predição de crime. Aí, nesse modelo de predição de crime, ele utiliza, sei lá, fotos de pessoas, aí todo mundo que utiliza óculos cometeu um crime. Aí o modelo começa a falar, se você utiliza óculos, você vai cometer crime. Então, você criou ali um modelo totalmente enviesado e fora da realidade. Qual que é o cuidado que você tem que ter para não criar modelos assim? Para ter modelo assertivo? Primeiro, a seleção das variáveis, né? Se você tem um histórico de uma justiça que prende mais negros, né? Que pro negro tá com tantos miligramas de droga é tráfico e pro branco tá com tantos miligramas é usuário, você não vai utilizar, né, a raça como uma variável. Sim, perfeito. Né? Então, e fazer essas correções. É muito perigoso no direito você julgar isso, né? Usar ele como
usar uma inteligência artificial, uma regressão, nesse caso uma regressão, né, uma predição, para classificar, é muito perigoso você fazer isso sem você conhecer muito bem o modelo de negócio, que eu falo aqui no caso. É o direito, Sim. a questão da jurimetria, A né? justiça brasileira. Exato. Da dosagem da pena, né? Sim. Você não conhecer o direito, você não conhecer as estatísticas, né? Tem até uma área, cara, é a jurimetria. Caramba. Né? Tem uma área específica para olhar para Essa dados. parte de dados Exato. voltado para a justiça. Tem até auditorias, né? Auditores, né? Porque isso vai literalmente mudar a vida de uma pessoa. Imagina o modelo de inteligência artificial fala que a pessoa cometeu tal crime ou que a pessoa tem tantos por cento de probabilidade de ter cometido aquele crime. O Google tinha uma reprodução assim, né? Quando você pesquisava cabelo bonito, vinha um cabelo loiro, liso, e cabelo feio, vinha um cabelo crespo. Sim. Aí a gente vê que até o modelo do Google ali já está enviesado. Um pesquisador de imagem. Né? Exatamente, pesquisador de imagem. E... Perdão. Continuando nesse tema de inteligência artificial, qual que você acha que vai ser o futuro da área de dados? Da área de dados como um todo, como a gente comentou no começo do episódio, tem ali analista de dados, cientista de dados, engenheiro de dados, mas hoje em dia tá com boom, tá com hype que a gente já comentou aqui, então tem bastante coisa nova surgindo, bastante coisa antiga se concretizando. O que você acha? Como que vai ser a área de dados daqui a uns 10 anos, se você puder fazer uma previsão? Claro que a gente sabe que tecnologia é muito instável, tudo muda muito rápido em tecnologia. Eu não faria 10 anos, mas eu acho que as empresas elas vão se decepcionar um pouco, né? Porque tá muita expectativa em cima. Acho que as empresas vão se decepcionar um pouco com a questão do que os dados podem entregar, até onde os dados podem ir, com os próprios profissionais de dados, né? Porque, infelizmente, enfim, não é algo tão fácil de se conseguir, né? Eu comecei ali já do terceiro ano de propaganda e marketing, estudando matemática e estatística e programação, justamente porque eu sabia que a área de dados demandava muito isso. E eu venho me aprofundando em diversas coisas, só que não é todo mundo que faz isso. Sim. Né? Não é todo mundo que vai por esse caminho mais árduo. Então, vai ter empresa que vai, enfim, acreditar no dado do apertador de código que vai sair o número lá. E aí, enfim, acho que vai ter um pouco dessa decepção, mas eu acho que vai se consolidando. Você falou das carreiras, né? Do engenheiro de dados, do cientista, do analista. Hoje em dia, tem até Data Ops sendo formado, né? MLOps também. Você tem uma série, arquitetura de dados, né? Uma série de outras, né? Carreiras sendo feitas. Carreiras que a gente nem sabe da demanda ainda. Sim. Carreiras novas que vão começar a existir é algo bem complexo. E eu lembrei do tema que eu ia perguntar, que eu ia falar sobre essa parte de recomendação tá tão... É tão importante hoje em dia a gente saber de dados, saber como que funciona um pouco por debaixo dos panos dessa parte de dados, porque eu vejo que as redes sociais, por exemplo, hoje está muito polarizado. Por exemplo, se você apoia o partido de direita, o Instagram só vai te mostrar coisa de direita. Se você apoia o partido de esquerda, o Instagram só vai te mostrar coisa de esquerda. Você fica totalmente ali na sua bolha. E isso é algo que afeta diretamente a sociedade. Porque às vezes a pessoa tá ali no seu Instagram, ela tá vendo, nossa, tá todo mundo aqui criticando tal político. Esse político aqui rouba pra caramba. Realmente, o Brasil odeia ele. Mas não, calma aí, não é o Brasil que odeia ele. É a sua bolha que odeia tal político. Então, tem muito disso de hoje em dia, porque os dados, assim como veio para ajudar bastante a sociedade, os dados também criam de uma forma indireta. Pelo menos eu tenho
o pensamento que ninguém teve um plano mirabolante de teoria da conspiração para fazer isso de forma direta, mas eles acabam criando alguns vieses nas pessoas, acabam criando algumas bolhas no pessoal. Como você acha que hoje em dia... É uma pergunta bem complexa, porque eu acredito que esse é o tipo de pergunta que o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube faz, mas como que você acha que hoje em dia a gente consegue tirar essas bolhas da população? Mas será que é interessante tirar essas bolhas? É uma excelente pergunta. Porque o ser humano gosta de estar em grupo, né? Não, eu vou pro meu lado publicitário, né? A empresa, ela quer vender anúncio. Sim. Para ela vender anúncio... Quer lucrar mais. Ela precisa ter gente online. Para ter gente online, eu preciso entregar coisa que a pessoa gosta de ver. Se a pessoa gosta de ver, é movimentada por ódio e por amor a todo momento, por que eu vou tirar Sim. essa Você começa a sugerir bolha? Mais disso para ela. Exatamente. Dá lucro. Exatamente. E aí chega um momento muito interessante, porque eu já vi, essa é a parte, novamente, que política e tecnologia começam a se juntar. Isso lá nos Estados Unidos estava muito mais forte, esse ponto de regulamentar um pouco as redes. É um assunto bem polêmico, mas de tentar entender um pouco como o algoritmo funciona para tentar mudar isso, porque de fato a gente tem dados que mostram que se a pessoa fica ali o dia inteiro no Instagram, o cérebro dela começa a ficar um pouco corroído, começa a ter perda ali na capacidade cognitiva. Cara, como será que a gente mede isso? Como que a gente consegue, por exemplo, a empresa sempre vai querer ter lucro, mas como será que eu consigo ter lucro com a empresa sem danificar meu usuário final? Isso é complexo. Isso é um assunto muito perigoso. Sim. A regulamentação das redes sociais, principalmente quando você fala de políticos que são idosos, que só a assessoria mexe na rede social, Sim. faz um rio, né? É meio que descoladão ali pro eleitorado. É muito doido pensar assim que quem vai decidir os futuros dos algoritmos que influencia tanto nas redes sociais são pessoas que não têm tanta afinidade com o tema. Pessoas que não entendem nada. Pessoas que não entendem nada. Exato. Isso é muito preocupante, né? E aí vai um pouco da questão da academia, né? Aí é onde entra a academia fazendo pressão política, né? Que é levar os estudos, enfim, levar as visões técnicas. Como é que você vai debater? Imagina você levar o funcionamento de uma rede neural para um congresso. Exato, a pessoa não vai entender nada. Exato, entendeu? O funcionamento de um caminhos, de um agrupamento, enfim. Sim. É muito... Eu acho muito perigoso isso, Sim. a questão. E esse ponto entra muito na educação, que a gente volta para a educação básica, a educação das faculdades também, dos centros universitários, que a gente precisa falar mais sobre esse tema de tecnologia. O pessoal precisa entender tecnologia, porque tecnologia está no nosso dia a dia. Eu já vi isso acontecer, muita gente utilizando o chat GPT como psicólogo. Nossa, coisa que é um terrível. absurdo. Isso é terrível. Até porque é o que eu estava te falando mais cedo. Quando surgiu o ChatGPT, ia substituir todas as profissões. Acabou o professor porque tem mais conteúdo com o professor. Realmente, o banco de dados ele suporta mais conteúdo que o professor. Sim. Mas é o que eu te falei. Quando eu encontro uma criança que tem problemas fora da escola, problemas familiares, que estão atrapalhando no desenvolvimento dele, no aprendizado de matemática, não vai adiantar nada eu cuspir um monte de conteúdo de um banco de dados para ele, porque ele não vai aprender. Então, eu preciso... Você tem que criar uma conexão. Essa é a diferença de alguém que tem um banco de dados e de alguém que é um educador. Uma pessoa que tem uma consciência. Exatamente, para uma pessoa que tem uma consciência, né? Mas essa questão... Desculpa, me perdi. Qual que era a pergunta mesmo? Que a gente estava comentando das LLMs hoje em dia, que tá o pessoal utilizando como psicólogo, o pessoal... Sim. Entra na mesma questão. Como que eu vou guiar a minha vida, né? Guiar decisões importantes, né? Questões íntimas para um modelo que não sabe o meu funcionamento interno, a não ser que eu seja um doido e tabele tudo
que não é Exatamente. possível, né? E tente tabelar tudo que eu penso, né? Exatamente. Quando você vai para uma análise, e aí, enfim, eu me meti em vários lugares que, sim, não muito óbvios, e um deles eu gosto de ler e estudar psicanálise, né? Sim, Quando você vai para uma análise, tudo é observado. sim. Né? O tom de voz, se você treme, se você gagueja, como você se porta, como você se senta, tudo isso é observado. Como que o ChatGPT vai analisar isso? Né? Tem coisas que não são analisáveis, que não são mensuráveis e tá tudo bem. E o pessoal tem que entender também que inteligência artificial não é magia. Inteligência artificial é matemática. É Exato. 0 e 1. É estatística, como a gente comentou. Então, cara, você confiaria o futuro da sua vida, você confiaria a sua mente em um modelo de regressão linear, um modelo estatístico? Óbvio que é um pouco mais complexo que isso, mas é algo muito perigoso. Eu vi uma notícia esses dias, não sei exatamente a veracidade, não fui ver a veracidade da notícia, mas eu não duvido, de uma adolescente, uma jovem, que estava utilizando o ChatGPT como psicólogo. Ela tinha depressão, falava bastante que queria sair dessa para melhor, queria tirar a própria vida. E depois de um tempo, o GPT recomendou ela fazer isso. Entendeu? Não de forma diretamente, mas o GPT estava dando dicas de como ela poderia fazer isso sem ser uma forma dolorosa. Então, gente, isso um psicólogo nunca faria isso. Tem dados, né, já indicando que grande parte da geração Z utiliza, né, o ChatGPT ou inteligências artificiais no geral Sim. como psicólogo. Sim. Isso é muito doido. Isso me preocupa bastante, porque eu fico pensando o quanto do nosso pensamento, o quanto a geração futura está delegando o seu pensamento crítico, o seu pensamento para as inteligências artificiais. Eu me preocupo da gente, daqui a um tempo, a gente não ter adultos, não termos jovens que têm a capacidade de desenvolver um pensamento intelectual. Porque a pessoa delega tudo para a inteligência artificial. Então, será que a pessoa sem inteligência artificial vai ter a capacidade de pensar? Eu estava vendo esses dias que as pessoas estão lendo menos, o pessoal tá tendo o costume de ler cada vez menos, ler menos livros, ler livros curtos. E eu vi meio que um burburinho que teve, que tinha uma influencer que gravava esse conteúdo de livros, que ela parou de ler os livros. Ela estava pedindo resumo pro ChatGPT. Aí o ChatGPT deu um resumo para ela do livro, só que tinha uma parte ali do resumo que ela comentou no vídeo dela que não existia. O ChatGPT inventou. Aí todo mundo ficou, que isso, isso é importante falar. As A IA alucinações. delira, hein, gente? Exatamente. A IA inventa muita coisa. Eu acho incrível que lá no trabalho a gente até brinca que tudo que você falar pra IA, a IA fica... Caramba, Grial, que ótimo! Você é realmente especialista nisso. Tanto é que teve até um dia que eu tava conversando com um colega de trabalho, aí a gente tava discutindo, aí ele falou um negócio, eu falei, não, realmente, Márcio, me desculpa. Nossa, até falei o nome da pessoa. Realmente, pessoa, você tá certa aqui, me desculpa. E realmente você tá correto. Ele... Pô, você utilizou a inteligência artificial pra me responder assim? Você tá concordando muito comigo. Eu fiquei, não, pô. Não, teve até um burburinho quando saiu o modelo 5, né? Foi uau, tal, mas decepcionou muita gente. Sim. Porque eles tiraram essa pessoalidade do ChatGPT ficar paparicando. Era algo meio engraçado, meio jocoso. As pessoas riam disso, mas quando tirou isso do usuário, os usuários acharam ruim, Sentiu. porque ele ficou mais objetivo. Aí Sim. deram um passo atrás e voltaram com isso. Mas é muito engraçado isso, porque parece que vai prever alguma coisa e não necessariamente é o que deveria prever. Exato. Pra gente que programa, se já deve ter acontecido com você, às vezes o ChatGPT, a gente pede ali algum código, ele inventa biblioteca que não existe, inventa método que não existe, ele fala, utiliza tal coisa, vou utilizar, cadê essa biblioteca? Biblioteca não existe. Ou até mesmo, às vezes, se existe, não é recomendado utilizar ela pela própria documentação da linguagem. Sim. Então tem muito esse universo inteiro, né? Esse gap que a inteligência artificial tem hoje em dia. E o que você acha, que eu já vi muita gente comentando de...
cara, inteligência artificial vai substituir todo mundo, no futuro os profissionais vão ser apenas gerentes de IAs, o seu papel vai ser gerenciar 5 IAs que você tem. O que você acha disso? Qual que é a sua opinião sobre... A inteligência artificial ela vai facilitar até certo ponto. Precisa de pessoas com senso crítico e precisa de gente que precisa saber operar, entendeu? Eu lembro... Faço um paralelo aqui com a história da docência em matemática quando chegou a calculadora. Perfeito. As pessoas pensavam que a calculadora ia acabar com as contas e tudo, mas não, foi algo de apoio ali. Sim. Entendeu? Mais ou menos no mesmo sentido. Sim. Eu vejo... Tecnologia tem muito disso. Eu acho que, pelo menos pra mim, que trabalha com front-end, eu tô mais acostumado, porque front-end é uma várzea, cada dia sai uma biblioteca nova, e o pessoal, não, essa biblioteca vai dominar tudo, aí depois passa um ano e vê que não é tudo isso. E sempre tem essas tecnologias, então já foi da época do low-code, no-code, que o pessoal, na época do no-code, o pessoal, o pessoal falava, abandona a programação, é só utilizar o no-code. Hoje em dia o low-code e o no-code são úteis. Ninguém nega isso. Às vezes você fazer um sistema ali, um MVP é muito mais rápido fazer em low-code do que em código normal. Mas é por causa disso que parou de existir Exatamente. Não é por causa disso que parou de existir programador. Tem as limitações técnicas ali. E a inteligência artificial é muito isso que você falou. É um assistente, é um copiloto. Ela serve muito para fazer um trabalho, às vezes, ali, sei lá, que um estagiário faria, um trabalho muito braçal. Eu tenho até um exemplo prático no trabalho que a gente tem lá a nossa Codebase, e a gente tem diversas funções que enviam algum evento, enviam algum dado pro nosso data lake, e a gente precisava mudar uma linha em cada função dessa. Tipo assim, a gente tinha, sei lá, 300 funções. Se a gente fosse parar um programador para fazer isso, o programador, sei lá, ia levar o quê? 2 dias para fazer isso? Cara, a gente pediu pra inteligência artificial, só que a gente guiou ela, a gente falou assim, a gente estava utilizando o cursor ali com o Cloud, e a gente falou, eu tenho tal função que normalmente é localizada em tal arquivo dessa arquitetura e eu preciso que você insira tal linha de código nisso daqui, não faça mais nada do que isso, porque senão ela começa a inventar. Que aí até entra um pouco ali da engenharia de prompt, porque querendo ou não, é algo muito importante, às vezes o pessoal dá uma viajada a mais do que precisa, mas é muito importante. E depois disso, a gente mandou IA executar, ela levou 15 minutos, só que foi muito mais rápido do que um programador ter que abrir arquivo por arquivo e fazendo isso manualmente. Igual você falou, é um assistente. Sim. Voltando só na parte matemática, porque eu vi teve uma pesquisa, acho que a BBC fez uma matéria falando dos 5 melhores países no ranking de matemática. Falou dos estados do Brasil e tudo, mas muitos deles já estavam ensinando, desde a escola, pensamento computacional. Sim. Né? A estatística, a grade curricular de matemática, ela era atualizada a todo momento com a questão de até análise de dados históricos. Sim. Né? Então, lógica também. Lógica, né? Então, tudo isso, lógica antes, né? Sim. Mas eles chegavam no ensino regular mesmo a já plotar dados, plotar histórico, plotar, enfim, fazer regressões. Sim. E, enfim, eram os melhores países. Isso é algo que a gente vê como que o Brasil tá atrasado e tá muito defasado nessa parte de educação. Porque você mudar ali a grade curricular para começar a ensinar esse pensamento computacional, pensamento lógico, você consegue ensinar isso sem precisar de um computador, sem precisar de uma infraestrutura de um computador. Isso é algo que a pessoa vai levar para a vida. Mesmo que a pessoa não seja da área de tecnologia, todo mundo precisa de um pensamento lógico. Todo mundo precisa de um pensamento computacional. Precisa ser crítico no seu pensamento, coisa que aqui no Brasil a gente não tem. A gente vê que os nossos ensinos básicos ali, eles são muito defasados. Principalmente alguns ensinos públicos, a gente tem alguns de qualidade, óbvio, não vamos generalizar, mas
a gente está muito atrasado nessa parte. A gente vê como isso acaba refletindo para ensino médio, faculdade, mercado de trabalho. E é o que a gente já comentou. A gente acaba ficando um pouco para trás e tem que correr atrás dessa bola depois. É uma baita bola. Exato. Por isso que é importante a gente estar compartilhando conhecimento, falando sobre, divulgando, porque eu acredito que hoje em dia, se a gente fizer uma pesquisa, perguntar pro, sei lá, fazer igual aquelas pesquisas que a gente sai na Avenida Paulista e começa a perguntar pro pessoal, o que você acha da inteligência artificial? Como você acha que a inteligência artificial funciona? O pessoal não vai ter ideia nenhuma. Tipo assim, você não precisa ir a fundo, não precisa responder a fundo. Se perguntar pra mim a fundo, eu também não vou saber responder, mas as pessoas não sabem nem que inteligência artificial funciona à base de matemática. Por isso que hoje em dia a gente vê muita gente pedindo conselho pra ChatGPT e derivados. Mas é bem perigoso, eu acho que tem muito a colocar o pingo no i aí sobre o que é inteligência artificial, até onde ela vai. Perfeito. E voltando agora, a gente foi um pouco para essa área de IA, voltando para essa parte de dados. Você comentou, eu estava lembrando disso no começo da entrevista, você comentou ali sobre o termo data-driven. Explica um pouco o que é esse termo de data-driven, como que você faz uma empresa, um negócio, uma aplicação ser uma aplicação de data-driven, uma aplicação data-driven. Certo. Quando a gente fala data-driven, é algo orientado, né? Tomadas de decisões orientadas a dados. E para isso a gente precisa de uma cultura, né? A gente vai ter que voltar na educação, porque a cultura ela é feita da instituição, mas também das pessoas que estão ali. Se as pessoas que estão ali não têm o preparo para ter essa análise de dados, você vai ter que trabalhar na parte educativa também. Então, é muito importante analisar a cultura, o contexto, o terreno que você está pisando, né? Fazer esse trabalho de entender as variáveis do negócio, enfim, as demandas do negócio, e aí sim fazer os modelos, os dashboards, né? Foi muito interessante isso, porque lá na HX, no Porto, eu fiquei quase um mês visitando cliente sem desenvolver nada. Sim. Só olhando como é que funciona a coisa. Olhando o processo. Exatamente, só estudando. Aí eu ia, ficava lá caladinho, observado por horas. Caramba. Por horas. E fazia tour, era mó legal. Ia no pátio, enfim, via o navio e tal. E aí, enfim, tudo isso foi dando embasamento para hoje eu precisar ir pouquíssimo, né? Quase nem ir, para falar a verdade. E deu essa base para mim, para que eu conseguisse criar mais soluções, mais produtos, né? Então, a cultura data-driven depende muito da análise qualitativa do analista de dados, do analista do cientista de dados. Perfeito. Eu gosto muito de falar sobre data-driven porque é realmente uma cultura, como você falou. Então, onde eu trabalho atualmente, já trabalhei em outros lugares que eram assim também, que e-commerce é muito voltado para a taxa de conversão. Então, é muito voltado para ver se o usuário vai comprar ou não. Então, o data-driven se aplica na cultura da empresa da seguinte forma. Ali no e-commerce, toda mudança grande que a gente vai fazer, a gente primeiro lança para uma parte dos usuários. Então, vamos lançar ali para 10% dos usuários. A gente vê, a taxa de conversão tá igual ou superior do que era antigamente? Tá igual. Vamos aumentar para 20%, 30%, 50%. 50% tá a mesma coisa do que a taxa de conversão anteriormente, às vezes tá até melhor. Aí vamos fazer o rollout para 100% das bases de usuários. Mas o contrário também acontece. Acontece muito da gente, vamos fazer tal funcionalidade, testei com 10% dos usuários, caiu. Testei com 20%, caiu também. Não vamos nem testar com 50%. Tem algo de errado. E aí entra a cultura. Porque o teu gestor, a tua pessoa de produto ali, ela precisa estar ciente disso. Porque não adianta ela chegar e falar assim, não, vocês passaram 3 meses desenvolvendo isso, vamos virar para todo mundo. Não, a gente não vai virar porque os dados estão falando que está afetando a companhia. Então, de novo, volta naquilo que quem trabalha com dados, quem trabalha com essa parte tem que ter muito
jogo de cintura, né? Para conseguir falar com o Sim. cliente, conseguir falar com o gestor. É algo bem complicado. Até porque a pessoa que vai tomar a decisão, ela não é especialista em matemática. Ela não Exato. fez uma especialização em matemática, ela não fez uma especialização em dados, ela não sabe como é que muitas vezes funciona o banco de dados, Sim, né? Então você tem que traduzir aquilo, né? Eu acho que falar o necessário de uma forma simples para ser entendida. perfeito. Entre a gente faz toda a baboseira matematiquez, né? Perfeito. Que é legal. Mas Perfeito. quando sair da área, fala assim, às vezes o cara faz uma baita análise, ele Sim. só não conseguiu comunicar. Exato. Perfeito. E aí, aquela baita análise não vai pra frente. O melhor profissional hoje em dia, às vezes não é nem o melhor profissional técnico, é o melhor profissional que sabe se comunicar. Eu gosto muito disso, até porque as matérias aqui de ciência da computação, quem cursa sabe, tem muita matemática e tem algumas matérias, vou até dar o exemplo do Apolinário que participou aqui no último episódio. Cara, a gente tá tendo matéria esse semestre de processamento de imagem. De novo, envolve muita matemática. Às vezes o cara pega o pixel lá e compara com um monte de... Meu, envolve muita coisa. Aí o Apolinário, às vezes, mostra pra gente, ó, o cálculo disso aqui é isso daqui. Aí mostra um monte de fórmula maluca, ó, integral sobre integral, dentro da raiz quadrada, a gente fica, mano, que isso? Só que não dá, às vezes, a pessoa não adianta ela explicar ponto por ponto daquela fórmula matemática, porque a gente vai ficar tipo, caramba, que legal, um monte de número aí, e a gente não vai entender nada. É muito melhor ela dar exemplo prático, dar exemplo conciso. Então, tem muito disso, né? De na hora que a gente for apresentar algum dado, de for falar com pessoas que não são da área de tecnologia, a gente conseguir fazer essa tradução, né? Exato. Acho que a gente precisa ir no construto. Porque muitas vezes você vai para uma vida real e não Sim. tem fórmula pronta. Você tem que criar a fórmula. Antes tivesse a fórmula, né? Sim, você tem que criar a fórmula, você tem que entender as regras de negócio. Enfim, se você quer entrar na área de dados, saiba a fórmula. Se você Perfeito. vai consumir o dado, né? Você tem que saber o porquê aquela fórmula existe e como que ela pode agregar. Perfeito. Como que você analisa aquele indicador. Perfeito. E até a gente aqui já caminhando para os minutos finais, aproveitar esse gancho que tu já fez. Qual dica você daria para quem está entrando na área... Para quem está entrando na área de dados, ou para quem quer entrar na área de dados agora? Tanto dicas do que estudar, o que você recomendaria para a pessoa estudar e quais as principais linguagens de programação que a área de dados utiliza hoje em dia. Vou começar do final. As principais SQL e Python. Tem que ter. Praxe, é o básico. Sim. Né? Se você quer ir para uma engenharia, vai um pouco para o Bash. Né? Se você quer ir mais para ciência, R, fundamental. Se você quer ir mais para análise, estuda as ferramentas de BI, né? Tableau, a mais utilizada no Brasil é o Power BI, mas fora é o Tableau. Looker também, enfim, QuickSense. E o que estudar, além das linguagens, é os fundamentos matemáticos. Começa com estatística descritiva, né? Vai entendendo ali da estatística descritiva. Tem livros muito bons, né? Acho que do Bussabe é muito bom. Enfim, vai aprofundando cada vez mais. E não tenta estudar tudo de uma vez. Sim. Senão... Vai ficar maluco. Experiência própria. Você vai ficar maluco. Vai ficar maluco. Exato, porque é um universo. Exatamente. É um universo. Até quem faz pesquisa na área normalmente faz pesquisa dentro de um determinado tema que você vai ver, às vezes é um tema muito pequeno sobre o universo inteiro. E às vezes a pessoa é muito bom naquele tema. Só que Exato. outros temas ela conhece um pouco menos. Ela tem a base teórica ali e conhece um pouco menos. Exato. Eu acho que a vida vai te encaminhando um pouco, né? Acho que como o meu caminho não começou óbvio, acho que de muita gente também não vai começar óbvio. Sim. Eu comecei com propaganda, vim no dados, eu fui para regressão e hoje eu estou precisando ir para uma área mais de pesquisa operacional. Perfeito. Né? Então, É um aprendizado sobre demanda, né? Você vai Exatamente. aprendendo conforme você vai precisando, conforme o seu estágio de vida. Eu já vi muito disso, das vezes a pessoa tá tá procurando a primeira vaga de estágio
e a pessoa está estudando sobre gestão de equipes. Não. Pô, calma. Calma. Exato, calma. Tipo, é algo que vai agregar? Óbvio, todo conhecimento, todo estudo agrega pra você, mas é algo que ainda não é o momento. Primeiro, pra você entrar, você precisa estudar ali, como o Adriel falou, as bases de matemática, o Python. Depois que você já tá ali no mercado, aí, quando você começar a precisar, aí você estuda ali gestão de equipe, resolução de conflito, que é o que você vai precisar. E como que é, para quem tem a dúvida, para quem está imaginando, como que é o dia a dia de um profissional de dados? Como que é o seu dia a dia? Óbvio que isso vai variar muito de empresa para empresa. Tem empresa que às vezes a pessoa vai passar o dia inteiro na frente do computador. Eu já trabalhei em empresa que o analista de dados ia para a rua, ficar do lado do cliente para ver como se comportava o cliente, mas no geral, assim, como que é o seu dia a dia trabalhando nessa parte de dados? Depende muito do estágio do projeto, né? A gente já tem projetos em prod, que a gente tem que ficar dando sustento, né? Sim. E tem também a questão da engenharia de dados, né? Que é trazer os dados, tratar os dados, enfim, fazer toda a parte das pipelines. E, além disso, isso na engenharia, né? Além disso, na análise e na ciência, você vai escutar muito o cliente, a dor dele, como é que é feito o processo. Isso para quem vai ter o contato com o cliente, vai transformar isso, aí sim, nos construtos, que são aquelas fórmulas gigantes que você falou, e dali fazer o código. Você valida, essa é a fórmula então, né? Ah, tá. Então vamos aqui fazer o código. Tá, para exibir esse tipo de variável, qual que é o melhor gráfico? X gráfico. Ah, não, mas às vezes rola. A mais indicada é isso, mas eu quero um gráfico de pizza. Sim. Não, pizza não. Não, quero pizza. E se a gente colocar o pizza e tal? Não, mas eu quero pizza. Aí fica a pizza. Fica com tua pizza aí. A gente odeia gráfico de pizza. Sim. Cara, eu gosto tanto de gráfico de pizza. Não, pelo amor de Deus. Pelo menos um de barras ali. 80 variáveis, o cara quer colocar um gráfico de pizza. Você não vai entender nada daquilo aí. Mas beleza. Graças a Deus, meus não gostam de gráfico de pizza. Ufa. E aí você vai ter essa parte de análise, né? A parte de negócios, a parte de matemática e a parte do desenvolvimento também. Essa parte que você comentou é muito engraçada, né? Às vezes o pessoal pensa que é muito bobo. Você escolher o tipo de gráfico que você vai mostrar, às vezes até Isso mesmo muda tudo. O tipo da cor que você vai mostrar. Eu já peguei diversos exemplos assim, tipo, às vezes na televisão mesmo. O pessoal vai mostrar, por exemplo, o governo teve um superávit esse ano e mostra em vermelho. Mostra o gráfico em vermelho. Todo mundo associa gráfico em vermelho a despesa. Tá faltando recurso. Então essa parte ali de um pouco da teoria das cores, qual gráfico utilizar e até mesmo a proporção do gráfico. Tô tentando lembrar. Foi algum gráfico que recentemente saiu, não lembro qual mídia postou, que era, por exemplo, a evolução do salário de um jogador. Por exemplo, o 20 mil começava aqui, aí depois o 50 mil tava aqui, aí o 40 mil, tava do lado dos 50 mil, assim, o gráfico tava totalmente desproporcional. Infelizmente, meu Deus. É raro, mas acontece com jornalismo e gráfico, às vezes, eles não... São inimigos. Tem até uma pós de jornalismo em dados. Eu achei bem interessante. E eu visitei no final do ano passado, a matéria saiu do início do ano. Eu visitei o Estadão. E eu vi lá a área de BI do Estadão, tudo. E, assim, me impressionou muito. Eles são bem profissionais e bem críticos, assim, né? Legal. Imagina, assim, uma área de BI que saiu notícia, você tem que buscar dados que fale, por exemplo, de desemprego, de quais setores, enfim, quais setores foram mais afetados. Então, é uma carga de trabalho muito grande. Sim. Agora, os designers que levam isso para TV, às vezes eu tenho minhas dúvidas se não é tão intencional assim. Exatamente. A questão da escala, né? Eles erram principalmente na escala do... Eu já vi muito isso, principalmente com apresentação de resultado. Então, por exemplo, a empresa vai apresentar os seus resultados ali,
aí na parte do resultado positivo, aumenta a escala pra caramba, e nas vezes no negativo, deixa a escala pequenininha. Aí você olha a escala e você vai falar assim, não teve tão um resultado negativo, mas se você for olhar o dado bruto, você vai ficar, meu Deus. Dá o migué da escala logarítmica aqui. Exato, exatamente. E é algo também que eu casco o bico, que sempre que tem isso, o pessoal nos comentários, no Instagram, Nossa, em todas as redes sociais o pessoal desce além, o pessoal fica dando risada pra caramba. Então. Porque isso é algo que, nossa, graças a Deus, eu acredito que gráficos mais simples assim, a população brasileira média já consegue entender. Quem tem ali um estudo básico. Então o pessoal dá muita risada de tipo, nossa, que gráfico foi esse que vocês fizeram? KKK, nada a ver. Sim. Tipo, como que o salário em 50 mil tava aqui, o 40 mil tava aqui, o 20 mil tava aqui do lado do 40, não tem nada a ver. Então o pessoal já começa a descer a lenha. Então isso só reforça o quão importante é você saber escolher o gráfico, que às vezes o pessoal vai pensar, que baboseira, escolhe aí qualquer coisa. Não. E tem uns gráficos que são muito difíceis de você entender, né? Lá no meu trabalho, eu utilizo algumas ferramentas de monitoramento e observabilidade para analisar log da aplicação, saúde da aplicação. E lá, às vezes, quando eu vou criar alguns gráficos, consigo escolher o tipo do gráfico que eu vou criar. E, obviamente, né, gráfico de linha, gráfico de barra, são os mais comuns, às vezes até uma tabela, mas, tem uns gráficos lá que eu não sei nem o nome, você deve saber que, tipo, que ele meio que divide, sei lá, por bolinha, assim, aí é uma bolinha perto de outra bolinha, você não deve estar entendendo nada, né? Deve ser distribuição, correlação, que se a pessoa não souber interpretar aquele gráfico, não vai adiantar nada. Exato. A pessoa vai ver, nossa, que legal, uma bolinha grande e uma bolinha pequena. Aí entra a questão da cultura de novo. Perfeito. Né? Posso fazer um baita gráfico que vai trazer uma baita informação. Se a pessoa não souber ler a informação, ou se ler errado a informação, já era. Sim. O trabalho foi pro lixo. E até pra pergunta final aqui, antes da gente encerrar, cara, eu sou vamos supor que eu sou um analista de dados, que eu entrei em uma empresa pequena, não faço ideia de onde começar, a empresa também não sabe o que eu posso fazer da vida. O que você ia recomendar para essa pessoa? O que você ia recomendar além do que a gente já falou de ir atrás dos dados, de conhecer o negócio? Qual seria, basicamente, a primeira métrica que normalmente você vai atrás nesse tipo de... Se você for fazer análise de dados para a sua empresa, por exemplo, se você trabalha no e-commerce, se você trabalha num varejo, se você trabalha numa faculdade, numa escola, vê o trabalho dos seus coleguinhas, vê como é que você pode agregar ali com dados, né? Vai vendo as áreas mais estratégicas, quais vão necessitar mais dados. Agora, se você for trabalhar para um cliente, tenta ter um contato com esse cliente. Pesquisa. Vocês já têm dashboard? Vocês usam dados? Que métrica que vocês utilizam? Então você vai construindo essa relação aí. Não, perfeito. Nossa, esse episódio rendeu. A gente conversou pra caramba, foi mais longo do que o episódio do Apolinário e ainda tem muito tema pra falar sobre essa parte de dados. Dúvidas. Mas já tá dando aqui o nosso horário. Acredito até, fica o convite pra no futuro você voltar de novo, talvez a gente fazer uma collab, você e o Apolinário, que já veio aqui a última vez, que também é dessa parte de dados. Acredito que vai ser um tema muito legal, mas... Adriel, gostaria de agradecer aqui pelo convite que você aceitou de estar aqui conversando com a gente, estar no podcast. Então, queria deixar esse espaço aberto para as últimas considerações que você pode dar. Bom, eu que agradeço. Muito obrigado. Eu fico muito feliz pelo convite. E vamos aí para uma próxima, se Deus quiser. Fechou. E é isso, pessoal. Busquem conhecimento. Gostaria de agradecer todo mundo que assistiu o episódio até aqui. E a gente se vê no próximo episódio, pessoal. É isso. Valeu.